Mas eles iam... A desculpa que os caras deram. Eles iam impor sigilo sobre o quê, exatamente? Sobre quais são os critérios pra você autorizar ou não uma bet a atuar no Brasil. Tinha, inclusive, uma bet, que era 1xBet, que ela atuava clandestinamente antes de passar pelo processo. Aí ela passou pelo processo, eles autorizaram ela e ela tá sob sigilo. Então ninguém sabe quais foram os critérios utilizados pra permitir que ela atuasse ou não no Brasil. Caraca, mas o governo Lula gosta de impor sigilo sobre tudo. Não, e aí também, no né? outro dia eles já tiraram, assim, porque eles não têm compromisso nenhum com as coisas que eles na verdade, fazem. eles estão prometendo liberar o acesso, pelo que diz a notícia porque aí. eles já tinham tarjado, né? Mas assim, não fazia sentido a argumentação, a princípio, pra colocar o sigilo, que era, no caso, porque tem dados sensíveis das pessoas envolvidas e a gente não quer deixar sair os dados sensíveis. Mas você impor sobre o critério... Então, não faz o menor sentido. Eles colocaram sigilo sobre tudo. O governo Lula, ele aproveitou a porteira que o Bolsonaro abriu sobre esse negócio dos sigilos, eles impõem sigilo sobre tudo, basicamente. Exato. É sempre esse negócio de sigilo de 100 anos, né? Não, e o que é engraçado é que ele se reelegeu, no caso, justamente com a promessa de derrubar todos os sigilos do Bolsonaro, né? E agora ele mesmo está botando sigilo sobre tudo. Então... É verdade, muito bem lembrado. Até agora a gente não sabe o quanto... Você percebeu que parou de sair notícia sobre o quanto o presidente está gastando no cartão corporativo? Sim, porque ele impôs sigilo, né? Porque ele impôs sigilo sobre tudo. A gente tem noção de alguns valores e tal, mas você não sabe exatamente com o que está gastando. Enfim, é uma bizarrice, né? Exatamente. Então, assim, os caras não têm compromisso com a própria palavra deles. Ontem mesmo, eles deram a notícia de que eles iam colocar sigilo, impor o sigilo. Aí pegou mal, hoje eles, não, gente, a gente vai liberar o sigilo. Então, assim, pô... Cara, é bizarro tem como... um pingo de fibra moral pra fazer valer uma decisão, mesmo que impopular. Eu discordo, claro, sou muito mais a favor dessa segunda decisão de deixar os critérios, todos o sigilo derrubado, né? Mas, assim, pra você ver que o governo, ele não consegue se ater às próprias decisões que ele toma. É bizarro como as bets, assim, tomaram demais a população brasileira, né? Você já aprendeu a identificar o barulho do tigrinho? Não, eu vejo as pessoas no trem todos os dias. Então, exato. Todos Você no trem, porteiro. Cara, tem um porteiro que ficou o dia inteiro jogando tigrinho, cara. O dia inteiro. Você vê... Nossa, no trem tem muito. Gente que sentada no chão e você olha, a pessoa tá lá, tigrinho, rolando. Eu nem sabia que tinha barulho nisso. Nossa, ele tem a roletinha, né? Ele tem o efeito de sonoro dele lá que faz... Tem uns barulhinhos lá que faz. E assim, você ouve isso em qualquer transporte público, você ouve o tempo todo. Sim. Quando você passa, como eu falei, né, na portaria lá do prédio. Opa, muito obrigado. Você ouve isso. Assim... o nível de pessoas viciadas em tigrinho é uma coisa muito louca. Eu acho que em breve a gente vai ver várias pesquisas e dados sobre isso, do quanto isso tomou a cabeça das pessoas. O brasileiro já é um povo fragilizado para esse tipo de coisa, pois né? É uma população que não tem muita esperança de melhoria de vida pelas vias tradicionais, né? E aí o cara acaba depositando a esperança dele nesse negócio do tigrinho, que, vejam, nunca enriqueceu ninguém. Então, eu fico pensando assim, até que ponto a pessoa consegue racionalizar o que ela tá fazendo? Porque, por exemplo, imagina que você está ali, dentro do metrô, com o celular, você acha que você, do nada, vai girar a roletinha e vai ficar milionário e vai fazer o quê? Vai sair mandando todo mundo se ferrar e... Gente, fiquei milionário, tchau! Nunca vai acontecer isso. O cara tá todos os dias ali, no trem, da mesma forma, jogando a mesma coisa, perdendo todos os dias. Ele não consegue racionalizar que ele nunca vai ganhar. Ele sempre acha que ele vai ganhar. É meio doido, né? É meio doido. Vamos lá, vamos pra próxima, que essa aí... Próxima. Pessoal, dá like na live aí pra nós, vai. Dá um like na live aí, vai. Olha lá, PT publica carta aos evangélicos sobre... Cara, toda eleição é isso. Sobre o governo Lula, na qual afirma que as gestões da legenda sempre tiveram uma postura de respeito e reconhecimento às igrejas evangélicas. Primeiro que, na verdade, né, o PT sempre viu o público evangélico como um vetor do fascismo na sociedade, porque o PT ele é contra tudo o que os evangélicos acreditam. Eles não têm nenhum tipo de diálogo. Nenhum é forte, né? Claro que você vai ter alguns evangélicos que votam no PT. Sim. Mas quando você olha as pesquisas, a votação de candidatos petistas entre os evangélicos, ela é minúscula, porque o PT sempre, historicamente, criticou muito o público evangélico e todas as coisas que eles acreditam, né, e sempre, enfim, aquela velha coisa da esquerda, né, a esquerda, por ter uma base fundamentalmente marxista, né, que entende a religião como o ópio do povo, naturalmente eles entendem isso como um mal a ser combatido, né. Sim. E toda eleição eles vêm com a mesma carta mostrando pros evangélicos, não, a gente sempre foi favorável, nunca vai dar certo. É mentira, tipo, só aceitem que é mentira.
É mentira. Os caras não vão mudar a atitude deles e eles não vão fazer nada. Eles só estão querendo o seu voto. A verdade é essa. Todo ano, na verdade, todo ano de eleição eles publicam essa carta porque eles querem o seu voto. Tipo, olha, gente, eu sou a favor dos evangélicos. Você pode votar em mim. Tá autorizado votar em mim. É basicamente isso. Mas, enfim, não funciona, fica feio, né? Vira meme, né? O negócio do Lula indo pra uma igreja evangélica todo ano de eleição. Pois é. O Lula não é religioso, o Lula sempre foi ateu. Ele tenta dizer, se não me engano, ele fala que ele é católico, né? Uhum. Ele tava com a Janja em uma igreja católica recentemente. No ano de eleição. É óbvio. Vê se ele faz esse ano ímpar. Não faz, é só em ano par, né? Então, Cada um tentando roubar o eleitorado do outro, né? Tipo, o Flávio tá com pauta feminista e o Lula tá com pauta religiosa. Eles estão atirando pra todos os lados. Eles estão atirando pra todos os lados. E é engraçado, porque assim, é até chato comentar, né? Porque acho que essa eleição, se não fosse pelo fator Renan Santos, é claro, essa seria a eleição mais chata de todas de se comentar, porque a campanha do Lula é horrível, basicamente, e ele tá conseguindo se sair bem na campanha, porque ele tem um candidato mais fraco ainda, que é o Flávio Bolsonaro, que faz uma campanha tenebrosa. Você não tem... Qual que é a grande pauta da eleição entre esses dois? Esses são os dois principais candidatos à presidência da República, os dois que estão em primeiro e segundo colocado nas pesquisas. Qual é o principal embate deles? Qual que é o discurso? A principal pauta do Flávio é soltar o pai dele. E a principal pauta do Nem Lula... isso ele fala mais. É verdade. Qual foi a última vez que o Flávio falou de soltar o pai dele? Nem isso. O Flávio disse que ele não fala as propostas porque senão ele perde voto. O Lula não tem nem como ele oferecer nenhuma proposta, porque o que ele vai prometer agora que ele não conseguiu cumprir nos últimos 3 mandatos dele? Ele tá indo... agora ele tá comprando a pauta do crime organizado, né? Do crime organizado não necessariamente, mas assim, da segurança pública, no caso. Sim, mas que também não cola. Não cola, lógico que não, que o cara, gente, tá 20 anos no cargo, tipo, não, agora eu vou fazer, gente, agora o crime vai acabar. Se ele tivesse tido essa postura no primeiro mandato dele, o PCC e o Comando Vermelho não estavam tão grandes quanto estão hoje. Essas organizações, elas se fortalecer, porque o que eles veem, né? Eles entendem, e é verdade, que a segurança pública é o principal fator de preocupação, né, do brasileiro nessas eleições, né? Talvez seja algo que vá movimentar muito a discussão eleitoral esse ano. E aí o PT vê isso e fala, ok, entendi, então eu preciso... Aí eles fazem um projeto de lei supostamente anticrime lá, que na prática não resolve grandes coisas, porque eles não estão dispostos a fazer as mudanças verdadeiramente necessárias, e acham que as pessoas vão esquecer que ao longo de todos esses anos o PT sempre votou contra medidas que endurecessem o combate ao crime. O PT sempre votou a favor de medidas que favoreciam os interesses do crime organizado. O PT, nesse último mandato do Lula, no primeiro ano, recebeu gente do Comando Vermelho com passagem aérea paga com dinheiro público para se reunir com gente dos ministérios andando dele. livremente no meio dos ministérios. E agora eles têm uma solução, depois de, 20 anos quase comandando o país. Só que essas organizações também se fortaleceram muito no governo Jair Bolsonaro. Então o que o Flávio vai dizer que ele vai fazer que já não poderia ter sido feito no governo do pai dele? Nada. É também outra pauta que ele não entra. Exato. Ele tentou copiar um pouco o Renan. Não, ele fala um pouquinho, mas não tem verdade no que ele fala, não tem solidez, exatamente. Que ele fala, não, bandido no meu... Ontem eu até falei isso aqui, né? Que ele falou assim, não, bandido no meu governo não vai ter vez. Aí eu ainda falei, Flávio, tem certeza que você quer falar isso? Você tem certeza que você quer falar isso com os amigos que você tem, nos ambientes que você anda, as pessoas que estão aí delatando coisas? Você tem certeza que você quer falar que no seu governo o bandido não tem vez? Não se consolida na realidade. O único candidato interessante, ou como ele próprio diria, sexy, dessas eleições, acaba sendo a do Renan, porque é uma candidatura propositiva, é algo que é combativo, é algo que nunca foi visto antes no Brasil, nem mesmo com o Jair Bolsonaro. Não, porque o Renan é um verdadeiro outsider da política. Ele atuou nos bastidores durante muitos anos, mas pra política geral, como candidato, ele é um outsider de verdade, que foi a imagem que o Jair Bolsonaro tentou passar. Mas o Jair Bolsonaro nunca foi um outsider, porque ele já estava há 30 anos num mandato de deputado que nada fez. Enquanto figura pública, eu concordo que ele tá entrando no jogo agora. Como figura política, o jogo foi ditado por Renan Santos desde 2014, isso é inegável. As maiores manifestações na época do impeachment da Dilma e até antes disso foram tocadas por ele. É porque ninguém conhecia o nome, ninguém conhecia o nome dele naquela época porque ele era uma pessoa que atuava nos bastidores. E agora as pessoas estão dando a sorte de poder conhecê-lo como a gente conhecia desde essa época. Porque se você for pegar em 2018, o Bolsonaro, ele era um candidato que era interessante, no sentido de que ele era o primeiro candidato que tinha a coragem de se posicionar e se mostrar como um candidato de direita. E isso foi muita novidade na época.
Então ele ficava, ele tinha um discurso que tinha um apelo muito forte na população, aquele cara que falava verdades inconvenientes, que prometia que ia peitar o sistema, mas ele não apresentava como ele ia fazer isso, tanto é que ele chegou no governo e ele não conseguiu fazer nada, nem tentou fazer nada. Essa candidatura do Renan é muito diferente porque ela é propositiva, né? E aí, diferente do Lula e do Flávio Bolsonaro, que não apresentam proposta nenhuma, pelos dois motivos que eu citei aqui, o Renan apresenta. Se você pegar a candidatura do Caiado e do Zema, qual que é a proposta que eles têm? Qual que é a imaginação que eles têm pro Brasil? Eles só ficam nessa orbitação do Jair Bolsonaro e da candidatura do Flávio. É a única coisa que eles fazem. Eles não têm nenhuma proposta própria, a não ser puxar o saco do Flávio e do Jair. É isso que eles fazem. E eles poderiam fazer mais. Só não fazem. Não, é lógico, mas imagina, o Caiado e o Zema, eles não conseguem o apoio do próprio partido integralmente, sabe? O Zema toma pito público do Novo. Do Novo do Paraná deu bronca no Zema quando ele fez aquele vídeo criticando o Flávio Bolsonaro. Publicamente ainda, né? Publicamente. Não só do Paraná. Santa Catarina também. Santa Catarina também. Enfim. E outras figuras importantes do Novo também. Então rolou uma divisão. O Caiado esses dias ele deu uma entrevista falando que o Lula já não é mais tão forte no Nordeste e que ele não vai ter problema nenhum em vencer o Lula no Nordeste. Caiado, você não consegue o apoio do seu partido no Nordeste. O PSD da Bahia não te apoia. O PSD da Bahia apoia o Lula, ou quem o Lula indicar. Então, essas coisas aí você tem quem mais. Eu vi uma pesquisa hoje, nossa, uma pesquisa bizarra, assim. Colocava o Flávio em primeiro, ele até postou no Twitter dele. Coitado. Qual que era o nome, você lembra, não vou lembrar, mas é uma diferente. Eu nunca tinha visto a pesquisa dela, não. É uma que colocava o Flávio em primeiro. Aí na mesma pesquisa lá você tinha o Aldo Rebelo e o Joaquim Barbosa, que sairiam candidatos pelo mesmo partido. Aliás, o próprio Aldo Rebelo, que não é mais candidato, ele mesmo retirou a candidatura, ou na verdade o partido dele retirou a candidatura, né? Porque colocaram o Joaquim Barbosa no lugar. Pois é, que não vai ser candidato também. Então, assim, uma pesquisa bizarra. Por que eu tava falando dessa pesquisa? Que foi a única que colocou o Flávio Bolsonaro na frente recentemente. Que eleição chata. Na verdade, eles ainda colocaram um adendo, assim, tipo... tinha a porcentagem dele, menos tanta outra porcentagem. Tipo, era 34, assim, 30 e pouquinhos do Lula, menos 4%. Aí, 30 e outros pouquinhos do Flávio também, menos outros tantos por cento. Não, mas o que me chamou a atenção foi que no segundo turno, o Flávio ganhava com, tipo assim, 5 pontos de diferença do Lula. Nossa Senhora. Tipo, foi a única pesquisa que isso não existe. Nem o Jair. A única pesquisa que falou isso até hoje. Porque o Jair Bolsonaro, que tem uma popularidade muito maior do que a do próprio Flávio, que não tem... o Flávio não tem o apoio da própria base, né? Você não tem ninguém que seja um flavista convicto. Ele não tem o apoio integral nem da própria família. Exato, exatamente. O próprio Eduardo atrapalha a candidatura dele. É isso. E eu já tô assim, completamente descrente de que são coisas acidentais. Porque repetidamente ele atrapalha a candidatura do irmão, que parece ser uma coisa proposital. E assim, eu esqueci o que eu tava falando, de novo. Do Flávio. Hoje tá difícil. Do Flávio estar à frente do Lula. Sim. E aí você olha aquilo e você fala, tá, mas isso só não é verdade, porque em que mundo o Flávio conseguiu engrenar de alguma forma que ele disparasse na frente do Lula? Ainda mais depois de tantos escândalos. O Flávio, ele tá tomando sova do Lula todo dia. O Lula está sambando nessa eleição. Se não fosse Renan Santos, o Lula tava assim com a vitória dele garantida. Vocês podem ter certeza. É que o Renan é uma pedra no sapato do Flávio e do Lula. Se for Lula e Flávio no segundo turno, eu acho que o Flávio não tem a menor chance. Menor chance. Tipo, hoje eles estavam comemorando que o Vorcaro falou que o Dark Horse não teve nada a ver com o Banco Master. Essa foi a grande comemoração.